Olá, estamos de volta. Nós vamos trabalhar exatamente esse ponto em que estávamos parados, porque gerou até uma questão de concurso público, tá bem? Então eu vou reproduzir esse último trechinho para vocês perceberem isso. Ó. Uma frase, então, como queremos saber, mas ninguém fala. Se a questão fosse de lacuna, observem que a colocação de um "o" aqui resolveria todos os problemas. Quando numa prova se coloca um "o", e daí você tem que usar os porquês, vamos dizer assim, essa prova saiu de uma dificuldade 10 para ir para uma dificuldade 0. Sacaram? Então numa prova peço para não cair esse porquê. Esse porquê todos acertam. Os que têm cérebro e os que não têm cérebro. Porque daí olhar para o artigo e entender que só um deles pode vir determinado, só um deles pode vir antecipado de artigo, aí todo mundo acerta. Ok? Então esse porquê, que se equivale a dizer, queremos saber o motivo, mas ninguém fala, é óbvio. Simples demais. Mas no dia a dia, observem, quando você usa essa estrutura, você não fala o artigo. Você diz assim, ó, queremos saber por quê, mas ninguém fala. Né? No dia a dia, você usaria assim, ó. Queremos saber por quê, mas ninguém fala, sem o artigo. E daí esse porquê é o porquê por qual razão. É o porquê pronome interrogativo não previsto nas nossas teorias mentais. Né? Você está numa escala teórica gigantesca, sabe tudo de português, mas esse porquê falta no ser humano brasileiro, nível universitário, adulto, profissional da escrita. Tá, ok? E, detalhe, vem com enfeite, vem com acento circunflexo, por causa da vírgula. Ok? Por estar aí grudado na vírgula, recebe o enfeite do acento circunflexo com o intuito de ganhar tonicidade, para que você pronuncie com mais paixão, com mais alegria e menos decrescente. Como é um momento intermediário, você está caindo. Né? Então, para aumentar o tom, usa-se esse acento circunflexo. Ambas corretas, mas com detalhes diferentes. Ok? Não deixe de perceber a ausência ou a presença do artigo. Isso produz uma grande diferença nesta frase. Ok? Nós vamos então observar o seguinte. O que fica na memória é 1, 2, 3, 4, 5. E se nós montamos um quadro anterior em que você grafava antes o porquê, agora você já está percebendo. Que é o número 1, pois, que é o número 2, o motivo, que é o número 3, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? O pronome relativo pelo qual e variações, é o porquê, por qual razão. Número 5, porquê, por qual razão. E a diferença entre o 4 e o 5 é o sinal de pontuação. Né? O número 5 vai estar grudado aí em sinais de pontuação. Ok? Agora você entendeu. Primeiro tem que ter na cabeça a troca, criar repertório, e aí sim os porquês surgirão naturalmente na minha memória. Daí ortografar vai ser muito simples. Na hora em que eu tiver as trocas na memória, aí não tem mais como errar. Muitos, às vezes, não ensinam o número 13 e o número 4 por causa da forma física idêntica. Mas o 3, gente, é mais ou menos como a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Né? Você olha no mapa e fala, Coreia, tudo Coreia. Mas né, a política, por exemplo, de um país e outro, não é mesmo? Então o número 3 e o número 4 são completamente diferentes.
E quem conheceu o pronome relativo sabe dar dignidade para o pronome relativo, né? Ok? Observe então que os porquês ganham na nossa memória ortografia. Guardamos a imagem, fica a imagem, a grafia correta, a imagem dos porquês. Mas antes nasce em nós a troca. Sacaram que bonito? E aí você use todos os recursos que vêm depois disso. Ah, professor, eu aprendi tal coisa. Ótimo, aprenda tudo. Não sei se vai dar certo. A única coisa legalizada que eu posso passar para vocês é isso daí. Sem a troca na memória não se aprende os porquês. O resto é malícia, é manha, é conversa de rua. Sacaram? O professor não pode ensinar essas malandragens para vocês. Ah, nem sempre ela pode dar certo. Isso aqui sim, sempre vai dar certo. Ok? Ah, qual que é o porquê de início de frase? Não sei. Ah, o porquê de final de frase? Não sei. Há N montagens. Como que eu vou saber? A única certeza é pelo sentido. O resto pode dar certo. E aí não cabe a mim ensinar. Professor, o porquê da pergunta? Nossa, vamos brincar de pergunta um minuto aqui, ó. Se eu disser assim, ó. Se disser para mim, por que ele fez isso? É a pergunta inicial. Olha a minha resposta qual vai ser. Ó. O porquê eu não falo. Já respondi com o porquê junto e acentuado. Né? O porquê eu não falo. Se um dia eu estou mal, eu não quero, eu falo assim, ó. Não vou falar por quê. Por que ele fez isso? Eu não vou falar por quê. Por que ele fez isso? Não sei por que ele fez isso. Eu não sei por que ele fez isso. Sacaram que bacana? E vou embora, vou usando todos os porquês. Ó, a causa, por que ele fez isso, eu não sei. Eu não sei a causa por que ele fez isso. E é bacana você entender, então, que é muito mais fácil e seguro aprender as trocas. Porque ter aquela visão de pergunta e resposta é ingenuidade, perto da riqueza que nós temos no português. Ok? A primeira resposta, eu usei o porquê número 2, substantivo. Na segunda resposta, usei o número 5. Não sei por que ele fez isso, é o porquê número 4. E na última, a causa por que ele fez isso, eu não sei, que é o nosso porquê pronome relativo. Tá ok? E poderia usar o número 1, que é aquele que você aprendeu na escola, logo na tenridade da nossa aprendizagem. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque chegou agora, ele fez isso porque não sabia. Eu poderia usar o número 1. Tudo bem? Por que ele fez isso? Porque ele quis. E não respondi nada até agora, sacaram? A causa dele ter feito aquilo não aparece em lugar nenhum. Né? Notem que agora, ó, é o porquê número 1. Pois ele quis. Pois ele quis. Usei todos os porquês na resposta e poderia ter feito o mesmo na pergunta. Eu tenho que ter as trocas na memória, tá bem? E as trocas, é aí que vem a aprendizagem real. E chega um ponto de você ficar tão acostumado a isso, que os porquês viram número. Ah, é o número 1, é o número 5, é o número 3. Sacaram? É aí que é bacana, em que você entra numa prova e tem uma teoria composta e amadurecida na tua memória. Né? Por que número 2? Por que número 3? E o resto está na sua memória. Tá bem? Vamos fazer então uma questão de prova.
para vocês sentirem, né, como que o concurso vai invocando o uso dos porquês. Questão número 632, página 158, questão 632. A razão por que se premiou o Pamuk é clara, mas sempre haverá quem pergunte por que não foi outro o premiado. Não é? A razão por que se premiou o Pamuk é clara, mas sempre haverá quem pergunte por que não foi o outro o premiado. Não foi o outro o premiado. Quem não sabe por quê, começa a usar os 5 sentidos. Sempre será assim. Quando falta juízo, a pessoa apela para paladar, para, né, cheiro, para olho, ouvido. A pessoa vai usando os 5 sentidos. Então, tem aquele que fala assim, professor, eu uso mais minha orelha. E daí ele começa a falar em câmera lenta ou em alta velocidade. Ele fala assim, ó, a razão por quê? A razão por quê? Às vezes a pessoa escreve, a razão por quê? A razão por quê? E daí ele fica olhando, admirado, para ver qual que é mais bonito. Né? Ele lê separado, lê junto, escreve separado, escreve junto. É usando os instintos mais primitivos que a pessoa tenta resolver quando não tem a troca na memória. Agora, quando você coloca ali assim, ó, a razão pela qual se premiou, é o porquê número 3. E daí brota na tua memória a ortografia. Depois de tudo isso, aí aparece a ortografia. Sacaram? Você já montou tudo. Você já sabe que é pronome relativo. Na tua lista de estudos é o pronome relativo número 3. Deu para trocar por pela qual, aí brota o porquê. Ok? Esse daqui está começando a ficar fácil. O difícil é o buraco seguinte. Olha lá. Mas sempre haverá quem pergunte por qual razão não foi outro o premiado. Esse por qual razão, número 4, que é o nosso porquê. Pronome interrogativo, é aí que você está percebendo. Ó. É esse porquê a erva daninha, né, que mais cai no concurso. Essa é a criatura que você tem que entender. Aparece em orações interrogativas, indiretas, como essa que você está lendo aí. Ó. Mas sempre haverá quem pergunte, e aí vem a pergunta, ó, por que não foi outro premiado? Mas é uma oração interrogativa indireta, aquela que termina por ponto final. 632, alternativa A, é a resposta corretíssima, e aí que você está percebendo. Primeiro a troca, depois vem a imagem dos porquês. E a hora que eu olho para esses porquês, que fisicamente são iguais, mas na minha cabeça produzem trocas completamente diferentes, você matou a charada. É aí que você organizou a cabeça para o estudo dos porquês. Tá bem? Vamos à seguinte. Olha a seguinte, como ela vai ser didática. É a 633. Olha como ela é didática. Por quê? Vamos observar. Na 633, todos sabem que a letra D de dado é a alternativa correta. Essa é uma questão inofensiva. Você olha para a aranha, mas é uma aranha que não morde. Você olha para uma cobra, não é aquelas cobras venenosas, é uma cobrinha, vamos dizer assim, que no meio da natureza, ela não solta veneno, ela não te morde, ela só te assusta pela aparência, tá bem? Então essa é uma questão inofensiva. Parece um bicho peçonhento, mas não é. Não solta veneno, não te agride. Na letra D, lá está o O, condenando a questão. Aí todos acertam. Essa é aquela questão que você tem que falar, todos acertam. O que é bacana agora? Você pegar todas as outras e estudar por que as outras estão erradas. Quer aprender o uso dos porquês? Comece agora. É aí que você vai ver um desfile de coisas horripilantes. Olha a letra A. As alterações porque sofrem as instituições,
as alterações pelas quais, porque sofrem as instituições. As instituições sofrem por algo, sofrem por alguma coisa. A hora que você formou esse conjunto na cabeça, pode se sentir uma pessoa conhecedora do uso dos porquês. Você sabe que é o número 3, pronome relativo, sabe que cabe a troca pelas quais, sabe ortografar o porquê. Olha a letra B. Na letra B aparece assim: os caminhos pelos quais percorrem os valores humanos. Se os valores humanos percorrem por algum caminho. Por algum caminho. Por isso que é o número 3, pronome relativo. A hora que você estiver fazendo isso, parabéns, você entendeu o que é se preparar para um concurso público. Na hora que eu estou estudando, não é só para acertar a questão, é para entender por que as outras também, né, lá, estão aí com problemas. E aí que o estudo se radicaliza na memória, né? Olha a letra C. Se há rigor e ética nas instituições, algumas não funcionam mesmo, por qual razão? Por qual razão? Por qual razão? E como está grudado no sinal de interrogação, tem que ser o nosso porquê número 5. Ah, aí que é bacana, ó. Localizou o número 5, você tem a teoria, tem o repertório sobre ele e começa agora a percorrer a experiência do concurso público. Tá bem? Vamos colocar agora a letra D aqui. Vamos lá, letra D. Ah, professor, a letra D é correta, isso. Então a letra E. Olha a letra E. Não se sabe o porquê, então esse porquê junto e acentuado, não se sabe o motivo, então porquê número 2. E observem que agora você entende que temos um substantivo, temos um nome, e você vai usar agora uma oração que complementa esse nome. É o porquê de algo, é o porquê de alguma coisa. Você vai agora abrir uma oração que complementa o substantivo porquê, o nome porquê. É uma oração completiva nominal. Essa é uma oração cujo verbo está lá na frente, ó. Serem. E antes desse serem, há o sujeito desse serem falhas. Ah, é por isso então que tem que ficar, ó, o porquê de as instituições serem, em que não há o acasalamento do artigo com a preposição. Porque o termo que vem à frente aí, instituições, é o sujeito do serem. Olha como você começa a ter uma visão que ela não é da ortografia, é daquela responsabilidade gramatical. Na norma culta, eu teria que usar essa construção, o porquê de as instituições serem falhas. Você fala, professor, mas o porquê já não está difícil por si só? Ainda você quer complicar mais ainda? Então não é questão do porquê, não é questão do sujeito não se casar com a preposição, né? É você perceber que cada palavrinha que você coloca, ela começa a invocar uma responsabilidade com aquilo que nós chamamos de convenção. É aí que você percebe, né? São vários níveis de exigência. Na vida também é assim. A forma como você se alimenta, se você coloca a mão no alimento ou não, né? Se você, ao se alimentar de uma forma prazerosa, como que você reage ao anfitrião? Há culturas que exigem que você bote para fora, vamos dizer assim, a manifestação positiva por meio de arrotos. É incrível, né? Mas há culturas que você tem que, de repente, falar só obrigado. É isso que é importante você perceber a questão da palavra convencional. Ok? O convencional é aquele momento em que a cultura se torna, vamos dizer assim, mais ou menos
estável em alguns contextos. E o uso desse convencional te traz um retorno positivo, se não poder. É isso que é bacana, né? Estando fora dessa convenção, você se marginaliza. E é uma autonomia. Por isso que é bacana dizer assim, professor, o problema do português o que é? Não é o português. Todas as línguas vão trazer níveis de convenção diferentes, né? Então você está percebendo, o porquê está aqui do lado e imediatamente aparece um fato que é só encontrável na norma culta, norma cultíssima, o sujeito que não se casa com a preposição. Então aí que eu começo a dizer assim, por que eu deixo os capítulos da ortografia, da conjugação verbal para o final? Né? Porque os capítulos que vieram antes é que geram a grande diferença. Né? A ortografar o porquê é menor perto da grandeza da sintaxe. Mas na hora que você vai para a vida, tudo fica no mesmo nível. Tá ok? Então, ao observar essa questãozinha, vamos voltar aqui, 633, letra D de dado, questão facílima. Mas é nesta hora que os porquês começam a ganhar na minha memória uma fixação. Não por causa da alternativa correta, mas por causa das alternativas erradas. E começo a pegar algumas manhas, como aqui vocês vão perceber nas questões seguintes, em que aparecem estruturas estranhas à nossa memória. E para conhecer as estruturas estranhas, eu tenho que sair da teoria. É a questão de prova que vai mostrar as estranhezas, né, próprias que a prova vai produzir. Vamos pegar a questão 634. 634 agora, já entendendo, né, que você tem que buscar a correta e localizar a razão das outras estarem erradas. Só que a 634, você terá uma errada e 4 corretas. Agora inverteu. E a errada é muito simples, né? A errada é a letra D de dado. É muito escandalosa a letra D de dado, né? Sim, a vontade geral quase nunca sobrepuja as vontades particulares, mas por qual razão? Mas por qual razão? E como está grudado no sinal de interrogação, tem que ser o porquê separado e com acento. Tá bem? É isso que você tinha que imaginar. É o porquê número 5. E a título de brincadeira, já que você está com o tempo tranquilo, a cabeça está fluindo numa boa, você vai lá na letra A e confere. Justiça social, por que todos lutam? Pela qual todos lutam? E diz para a tua cabeça, é o porquê número 3, corretamente usado. Os homens se corrompem porque seus interesses pessoais sobrepujam todos os outros. É o porquê número 1. Os homens se corrompem, pois seus interesses sobrepujam todos os outros. Na letra C, porque sempre há os que deturpam o pensamento alheio? Ou seja, por qual razão sempre há os que deturpam o pensamento alheio? E na letra E, o porquê número 2, óbvio demais. A hora que você olhar para os porquês, e eles viraram números, né? Tem aquela coisa de virar suco, né? A pessoa que virou suco, aqui não. Aqui é o porquê que virou número. Exatamente, né? Você liquefez os pronomes, as conjunções, você aprendeu a lidar com os porquês. Eles criaram na tua cabeça um conjunto de habilidades. E aí que você começa a torcer para cair os piores porquês. Mas sacaram, precisamos criar intimidade entre uma teoria e o máximo de questões de prova. E essa intimidade vai chegar a esse resultado. Se olhar os porquês pelos números. O resto está no papel. O resto já está na memória. Não é? Vamos à questão seguinte. Olha a 635. Olha lá. Está correto o emprego do elemento sublinhado em. Então haverá uma correta e 4 erradas. A correta está moleza demais. A alternativa B está lá. Só falta a questão falar com você. Né? Não é fácil explicar o porquê, o motivo.
Então a letra B é aquela alternativa que vem com neon, vem com, né, fogos de artifício. A hora que você lê a letra B, ela fica toda iluminada, toda bonita, só falta ela aprender a falar com você. Falar, oi, olha eu aqui, ó, né? Olha o O. Olha o O antes do porquê. E esse O matou a questão. Ok? Pronto, resolveu a questão, parabéns. Agora você vai lá e estuda a questão. Pega as opções restantes e corrija as restantes. E aí sim, você vai calejar o uso dos porquês. Olha a letra A. Muita gente se agarra à imagem artificial de si mesma sem saber por qual razão. Ah, letra A, professor, é o número 5. É o porquê separado e com acento. É o porquê por qual razão. E como está grudado no sinal de pontuação, ele recebe acento. Na letra C, não sei por qual razão. Não sei por qual razão. Ah, professor, mas tem a palavra razão aí. Ah, boa. Percebam que quando você usar esse porquê, a palavra razão deveria ficar subentendida. Não é? A palavra razão aí, ela é pressuposta. Esse porquê quer saber a causa, quer saber a razão. Então, por isso que nós não colocamos essa palavra razão, já que o porquê traz essa necessidade. Mas a prova, para complicar tuas trocas, coloca a palavra razão por fora. Não é? Esse porquê razão é o nosso por qual razão. Perfeito? Como a prova sabe as suas manhas, ela vai lá e fala, vamos atrapalhar. Vamos colocar a palavra razão para fora. Não é? Esse porquê, então, é o nosso porquê número 4. É o porquê por qual razão. A palavra razão que está aí, nada pode atrapalhar. Ok? A letra D. A letra D é o porquê número 1. É o porquê pois. Só que está naquela estrutura que nós trabalhamos agora há pouco. Se a ela aderimos, é porque nossa imagem ilusória traz alguma compensação. Se você tirar esse C e depois tirar esse E, aí você vai encontrar a estrutura sem essas expressões retóricas, essas expressões enfáticas. Tira esse C, tira esse E e fica assim, ó. A ela aderimos, pois nossa imagem ilusória traz alguma compensação. A ela aderimos, ou seja, aderimos à imagem artificial, pois nossa imagem ilusória traz alguma compensação. É o nosso porquê número 1. É aí que você fala, ah, professor, esse porquê é um porquê raro, não aparece, mas a capacidade de discernimento diminui nessa letra D. Por isso você fica mais esperto com ela. Começa a olhar para a estrutura que está ali, para, né, administrar esse momento raro, mas muito difícil na hora da conferência dos porquês. Né? E na sequência, ó, queremos perguntar por que nossa imagem não está lá. Queremos perguntar por qual razão nossa imagem não está lá. É o porquê número 4. É o porquê, então, que você deve deduzir que não recebe acento, porque não há sinal de pontuação. Queremos perguntar por quê? Por qual razão nossa imagem não está lá? É o porquê número 4, sem sinal de pontuação. Tá bem? E vocês vão ter aí várias questões que vão reprisar essa cena. A cena dos porquês. Ok? Esse é o momento estratégico, então, em que você diz: todos os porquês que na minha vida surgir são porquês que eu tenho que parar e conferir. Parar e acionar as trocas. E isso vai ser muito importante na sua aprendizagem. Tá bem? Só para concluir, temos ainda um porquê que aparece junto e se equivale a para quê, que nós poderíamos chamar de uso arcaico e não contemporâneo, tá bem? Esse é um porquê para quê, que infelizmente às vezes é citado, é comentado, existiu, mas no português contemporâneo
vivo, ele não é usado de forma alguma, ok? Ele existe, existiu, mas por prevenção você está aí observando esse porquê, para quê. Mas guarde, né? Se o professor está falando no último segundo, só para fazer uma observação, dizendo, ó, uso arcaico, né? Faz uma notinha de rodapé, existiu. Não deixe de saber de mais este porquê, que poderia ser uma peça constante em prova, né? Mas graças a Deus é uma peça morta, de um português arcaico, que os concursos não invocam, tá bem? E vamos até aqui fazer um sinal da cruz, num sentido então positivo, dado como finado, né? Já acabou a sua participação, e reze por ele, né? Reze para ele não reaparecer em situação de prova, não é mesmo? É aquela situação que você fala assim, há tanta coisas absurdas, esta pode ser mais uma. Sinalzinho da cruz, para ele viver em paz, no outro lado da língua portuguesa, né? Deve ter também os céus da língua portuguesa, ok? Então procurem perceber que o capítulo da ortografia é um dos capítulos que você não deve abrir mão de manter uma pesquisa constante. E a pesquisa se dá quando temos o nível de palavra, ele se dá em dicionários, ok? No Brasil temos 2 grandes dicionários, um pela tradição já, né? Já virou até uma palavra que designa dicionário, né? Você fala, pega o Aurélio lá, que virou igual o Gillette, né? Às vezes a pessoa está tomando uma cerveja de uma outra marca, mas fala assim, traz uma Brahma aí, como se fosse, né, uma cerveja qualquer. Então são nomes que designam a espécie, né? Gillette é uma marca de lâmina de barbear e designa todas. Então o Aurélio virou até um sinônimo de dicionário. E temos mais modernamente o dicionário do Wise, que foi um filólogo, né, da língua portuguesa, um estudioso da língua portuguesa, foi a pessoa que cultivou a nova ortografia, as regras da nova ortografia, e criou um dicionário, só não esteve vivo para ver o lançamento. Ele morreu, né, anos antes de lançar o próprio dicionário. Fica agora ali, né, um grupo de estudiosos refazendo o dicionário, lançando novos dicionários, né, menores, técnicos, em cima desse dicionário. Se você fosse comprar um, hoje eu indicaria o dicionário do Wise, pela quantidade de informações, né, enciclopédicas que esse dicionário traz. Porém, todos sabemos do valor altíssimo que isso tem. Às vezes você tem que pedir empréstimo num banco, né, ou financiar o dicionário, mas é um bem que você acaba tendo para o resto da vida. Qualquer um dos dois vale a pena, né? E aquela fama de pai dos burros, vocês sabem que é exatamente o contrário. A única forma de evolução ortográfica é consultando um dicionário. Porém, quando você entrar no rol das expressões, aí o dicionário não te alimenta mais, né? A hora que você vai usar um porquê junto, porquê separado, aí o dicionário não vai te resolver. Aí entra o conhecimento gramatical. Tá bem? É aí que você está percebendo que é um saber acumulado, é um saber vivido, que não dá para ir num papel e resolver, né? Quando é um senão junto, quando é um senão separado. Tudo isso vem de uma habilidade, então, que não é de um dicionário. Quando que eu vou usar acerca de e acerca de? Aí não adianta ir ao dicionário, que o dicionário não vai resolver o teu problema. Aí você tem que conhecer a preposição a, aí você tem que conhecer o verbo haver. Professor, eu comprei um programa de computador que resolve tudo. Não resolve, sacaram? O computador nunca vai ler as suas intenções. E há momentos no português que pode ser tanto uma quanto outra. Há programas que já resolvem quase todas as falhas da humanidade, mas nunca vai resolver esse outro lado que está dentro de nós, né? O computador resolve o que traz objetividade, não resolve o que traz subjetividade. Por isso que a melhor solução
é saber. Eu trabalhar meu conhecimento em busca da autonomia, né? Começar a me soltar desses elementos que são computador, dicionário, gramática e compondo essas informações na minha memória, tá bem? Procure perceber que esse tipo de conhecimento, às vezes nem na gramática se aproximam, sacaram? Às vezes você estuda a preposição a e a crase em um capítulo e o verbo haver em outro. É na tua cabeça que eles vão se aproximar, ok? Então, quando nós falamos de ortografia, falamos de um conjunto de habilidades que, na realidade, é o conjunto gramatical como um todo. Quando o problema estiver em uma palavra, isso tem cura. Quando estiver em expressões, aí não dá. Aí você tem que ter algo que vá além de um dicionário, que geralmente são gramáticas, né? Obras que trazem as dificuldades gramaticais mais importantes. Aí é outro contexto, tá bem? E nós vamos entrar agora, então, na sequência do material de vocês. Vocês têm o materialzinho, né, que traz a ortografia, e daí na página 162, nós entramos no nosso último aspecto gramatical, que é a questão da conjugação verbal, a flexão verbal. Você já trabalhou muitas coisas sobre verbo, trabalhou concordância, regência, e agora é o momento de você reunir novamente noções sobre tempo verbal, modo verbal, né? E observar verbo regular versus irregular. Essa é uma primeira briga. Segue um padrão ou foge desse padrão? Se seguir o padrão, chamaremos de regular. Se não seguir o padrão, chamaremos de irregular. E como toda língua, os irregulares mais importantes, você aprende desde muito cedo. Porque eles são irregulares exatamente por causa disso. Devido à alta frequência de presença na nossa boca. Você usa o tempo todo, é por isso que o menino vai deixando de se manter numa regularidade, né? Então, os principais irregulares já estão aí dentro de você, ok? Teremos também verbos que trazem abundância, verbos com conjugações abundantes, há mais de uma forma correta, né? Há duas flexões corretas, e haverá verbos defectivos, verbos que trazem lacunas na conjugação. Há verbos que têm duas formas corretas, e há verbos que têm buraco na conjugação, que trazem, então, defeito, defectivos. Tá ok? Observe ainda que nós teremos a noção de pretérito, presente e futuro. Quando você ainda talvez não existisse, talvez você ainda fosse projeto, né? Ou nem projeto fosse, esse pretérito, presente e futuro, eram chamadas de formas formas finitas. Ok? Ou seja, havia poesia na forma de chamar isso daí, né? Formas finitas, exatamente porque o tempo escoava, a areia na ampulheta descia de forma incessante. O verbo sofria flexão, né? Passado, presente e futuro. Ou seja, a marca do tempo estava nos verbos, ok? Vamos abrir a próxima folha e mostrar então aqui as chamadas formas infinitas. As formas em que o tempo não era demonstrado, formas em que o tempo não eram ali denunciadas. Ou seja, o infinitivo, o particípio e o gerúndio.
Essas são as formas que muito antigamente eram chamadas de infinitas, em que o tempo não passava, não havia noção de tempo, né? Formas finitas, passado, presente e futuro. Formas infinitas, formas sem tempo, infinitivo, particípio e o gerúndio. Hoje, elas são chamadas, então, de formas nominais. Ok? Formas nominais. O infinitivo, o particípio e o gerúndio, hoje, modernamente, então, são chamadas de formas nominais. Abandonou-se a ideia de forma infinita, porque havia uma certa confusão, né? Infinitivo, infinito, aboliram as formas infinitas e passaram a chamar, então, de formas nominais. Então é importante observar que existem as conjugações verbais, pretérito, presente e futuro, e existem, então, as formas do infinitivo, do particípio e do gerúndio. Não deixe de notar que as formas regulares, praticamente você já nasce com elas prontas na memória, tá bem? As formas irregulares, a sociedade vai te impondo por uma questão de necessidade. Vamos entender o que é isso, então. Notem que mais ou menos com 2 anos de idade, a criança começa a falar, né? Tem criança que atrasa um pouquinho, tem criança que adianta, né? Tem criança que atrasa muito. A mãe começa a fazer rituais mágicos para essa criança falar, né? Eu tive um sobrinho que não falava de jeito nenhum, né? E aí começa a colocar coisas na boca da criança para essa criança destravar, começar a falar, né? Cada lugar do mundo tem seus rituais, tem passarinho que canta muito, né? Diz que tem que pegar a comidinha lá, o miolo desse bichinho, colocar na boca da criança. Tem, né, vários rituais que fazem a criança falar. E daí, nessa idade, a criança fala então, por exemplo, comi, como, bebi, bebo, né? A criança de 2 a 3 anos e 2 a 4 anos começa a sentir a regularidade da língua. A parte que não se move, e as flexões, que vão designando eu ou outro. Ela vai sentindo quando é ela, quando é outro. Comi, comeu. Né? Bebi, bebeu. E isso ela estende para verbos como fazi, né? Cabi, di. É muito comum. Você deu o presentinho para o teu amiguinho, a criança fala, eu di. É bonito, né? Com 2, 3 anos, isso é maravilhoso. Você não entra aí que você não cabe. Daí a criança se espreme, passa toda apertada, olha para o pai e responde. Aí, cabi, né? Quando a criança é mal educada, né? Geralmente ela faz assim. A minha filha, por exemplo, recentemente ela soltou. Eu falo, sai daí, você vai cair, vai se machucar, você não consegue subir. A desgraçada foi lá, subiu no lugar que não podia, e olhou para mim e falou, aí, ó, consegue, né? E isso está mostrando o quê, ó? Está mostrando regularidade. O que ela não percebeu é que o verbo conseguir, né, o verbo conseguir tem um defeito. O E muda para I e fica consigo. A criança não percebeu isso, tá bem? Então, quando ela começa a atingir, então, 6, 7 anos, que ela começa a ter uma vivência social mais aguda, há uma pressão escolar já nas costas dela, aquilo que era engraçadinho começa a virar defeito, sacaram? A pessoa fala cabi, ninguém dá mais risada, opa, né? Ela é forçada a aprender a dizer fiz, coube, né? Dei, consigo, e aí entram os principais verbos irregulares. Verbo ser, verbo estar, verbo ter, verbo vir, verbo ver. Então, com 7 anos de idade, vamos colocar essa data como referência, os verbos chamados regulares e os principais verbos irregulares estão na ponta da língua da criança. Pega uma criança com 7 anos. Qual que não diz eu vim, ele veio? Né? Qual que não diz eu faço, eu fiz? Né? Todos vão dizer.
Então, os principais verbos regulares estão na ponta da língua da criança. Dela entra na escola e sai lá com, vamos colocar 20 anos, vai. Criança gostou da escola, ficou alguns anos a mais, né? Em vez de sair com 15, 16 anos, foi ficando. Falou, que delícia aqui e tal. Ou seja, o que a escola devia fazer então? Né? A escola deveria dar um repertório cultural para essa criança. Conjugar todos os tempos. Ou seja, aprender os nomes. Passado, presente e futuro. Pretérito mais que perfeito. Né? Aprender todos os nomes. Não aprende. Sai lá com 20 anos de idade, não sabe metade. E quando sabe, mais ou menos. Né? Para conjugar o tu, você tem que espremer essa criatura. Para conjugar o vós, só se pegar embalo no eu, tu, ele, nós. E daí, se Deus quiser, o vós sai da boca dessa... Ou seja, a escola tinha um papel muito evidente. Trazer a história do português com o vós, que ninguém usa mais, e que a pessoa aprendesse a questão didática, né? A questão teórica. Nós não sabemos nenhum nem outro. Nas portas da escola, quando saímos, né? Você não tem nenhum nem outro. E entrou na escola sabendo o verbo regular, sabendo o verbo irregular. O que faltou então? Faltou a escola aprimorar aquilo que nós já sabíamos. Ano após ano você ficou lá repetindo, repetindo, e hoje ainda tem dúvida se é interviu ou interveio, por exemplo. Sacaram? O brasileiro tem essa dúvida. Se é reavi ou outra forma. Né? Como vai ser? Eu reavi? Eu reouve? Como que vai ser isso? Né? Eu reavim? Sei lá. Como seria o verbo reaver no português? Se é, por exemplo, entreti ou entretive. Sacaram? A pessoa hoje, independentemente da idade e do nível escolar, ele se retém nisso daí. Ó. Ele não consegue discernir qual que é uma forma ou outra, e as duas estão na memória, 2, 3 às vezes. Ok? Mas, quando ele entender que, por exemplo, o verbo intervir é filho do verbo vir, e o verbo vir, desde os 7 anos, ele conjuga fluentemente. Pega uma criança com 7 anos, aperta essa criança, coloca ela na parede e obriga essa criança a conjugar. Ela vai conjugar. Eu vim, ele veio. Sacaram? Então é óbvio que vai ficar eu intervim, ele interveio. A hora que eu entendo que um é pai, o outro é filho, eu matei a charada. Eu sei conjugar o verbo intervir desde os 7 anos de idade. Portanto, interviu não há no português. O que há é interveio. Quando você olhar para o verbo reaver, e o verbo reaver não passa do prefixo re mais o verbo haver, é o prefixo re mais o verbo haver. E o verbo haver no passado fica houve. É aí que você fala, ó, eu reavi, não existe. Eu tomei um susto. Né? Reavim, eu forcei um pouquinho. Mas o reouve é a forma correta. Ouve, reouve. E isso é simples, porque o verbo haver é o pai. Ele está ali. E no verbo entreter, esse daqui é terrível, hein, gente? O verbo entreter é filho do verbo ter. Que é coisa mais explícita do que entreter? Quando você pega uma criança e dá alguma coisa para ela brincar, né? Você detém a criança ali, perto de você, entreter, ter entre. Olha lá, moleza. É o verbo ter. Olha o verbo ter, quando você tinha 7 anos, você conjugava, ó. Eu tive. Né? Você nunca diria na vida, eu ti.
Mesmo quando você estivesse babando lá, com 1 ano, 2 anos, né? Chupeta na boca, tudo sujo, né? O nariz escorrendo, aquela fase infantil maravilhosa. Você nunca disse, eu tinha um carrinho, eu tinha uma boneca, né? Notem que o verbo ter, você diria, eu tive. Por isso que não existe eu entreti. Só existe eu entretive. E isso é simples demais. Então é que você começa a perceber que a conjugação verbal é o único capítulo que não se estuda. Ao contrário, você tem que jogar muita coisa fora. Sacaram? Formas que estão aí na tua memória deverão ser jogadas fora. Tá bem? Então nós vamos agora fazer aquele intervalo. Na volta nós vamos sistematizar isso. O que você tem que perceber então? Que conjugar verbo é perceber a fidelidade que existe. Com 20, 30 modelos, você conjuga mais de 10 mil verbos. O que eu tenho que regularizar então são os primitivos que geram a conjugação dos derivados. Tá bem? Nós vamos para o intervalinho e na volta teremos então o trabalho com a flexão dos verbos. Tá bem? Até lá.